Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar um tema muito interessante, que é a sustentabilidade em casa, as inovações da Electrolux. Eu sou Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Obrigado. Bom, o convidado de hoje é o João Zene. João, obrigado aí pela tua presença. Obrigado pelo convite. O João Zene é diretor de sustentabilidade na Electrolux em toda a América Latina, liderando a estratégia regional alinhada ao grupo e às regulamentações locais. João tem 13 anos de experiência em sustentabilidade, passagem por empresas como Vivo, Cielo e a BRE. João possui formação pela PUC e programas executivos em sustentabilidade em Cambridge e Oxford. Natural de Curitiba, apaixonado por esportes, natureza e acredita no poder de mudanças individuais para um futuro sustentável. Eu também, concordo muito com essa visão. E João, já para a gente começar esse bate-papo, eu vou abrir com uma pergunta, que é o que os eletrodomésticos que está na casa de todo mundo aí, que está nas residências, todo mundo utilizando no dia a dia, o que esses eletrodomésticos têm a ver com sustentabilidade? Primeiro, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É sempre bom poder contar um pouquinho do que a gente vem construindo, falar sobre sustentabilidade. Eu acho que a gente está num momento global importante de falar sobre esse tema, né? Claro. Então, eu acho que cada vez mais relevante a gente ver as coisas que estão acontecendo no mundo. Então, é sempre bom falar um pouquinho mais sobre isso e falar não só sobre o que a gente está fazendo como empresa, mas também o que a gente pode fazer como indivíduo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E o eletrodoméstico, querendo ou não, assim, ele tem acho que 2 pontos para a gente olhar. Eu acho que a gente pode olhar do eletrodoméstico do que existe hoje para trás, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o eletrodoméstico hoje ele vem como um facilitador da vida de todo mundo, né? A gente não consegue imaginar hoje, na população mundial, na produção de alimentos, etc., a gente não conseguir armazenar alimentos da maneira correta na nossa casa com refrigerador. Perfeito. Imagine a perda de alimentos que teria se não tivesse um refrigerador na casa das pessoas hoje. Eu acho que esse é um ponto. Por outro ponto, a gente olha, por exemplo, também a questão têxtil, né? Que a gente fala da produção de roupas, etc. Tarará. As máquinas hoje ajudam você a ter, né, roupas que duram mais, etc. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eu acho que essa facilidade para a vida das pessoas, e não só a questão da gente olhar a questão de preservação de roupas, de alimentos, facilidade de vida, a evolução tecnológica que teve nesses produtos para eles consumirem menos energia, menos água, mas também uma questão de contribuição social, né? Os eletrodomésticos hoje eles têm um papel fundamental para te dar mais tempo para fazer outras coisas. Ficar mais tempo com a tua família, trabalho, etc. Né? Imagine você lavar todas as suas roupas na mão todos os dias. Né? Então, assim, até em questão de preparo de alimentos, a gente chama de small appliances, produtos pequenos, air fryer, e muitos mixer, etc., que facilitam a vida do dia a dia para você preparar alimentos. Tudo isso, eu acho que são questões que contribuem tanto no aspecto aí que a gente fala ambiental, que a gente olha de trás para frente, e ainda tem muita coisa nova acontecendo, que a gente vai trazer também de avanços tecnológicos ano a ano, mas também eu acho os benefícios que tem para as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Eu acho que os eletrodomésticos hoje fazem parte da vida das pessoas, né? Sim. E hoje a Electrolux ela tem uma visão, a gente estudando um pouco dos reportes de sustentabilidade, né, o que vocês demonstram hoje para a sociedade, você me parece, assim, lendo os materiais, né, e tendo participado um pouco ali do trabalho com vocês, dá para ver uma visão bem clara, assim, o que é quando a gente fala em sustentabilidade relacionada ao produto Electrolux e relacionado à produção da Electrolux. Isso é bem legal, assim, acho que para o público que está nos ouvindo, que são poucas empresas que diferenciam isso. Geralmente as empresas falam de sustentabilidade, mas portão a portão, né? Fica ali, o que eu estou fazendo ali para produzir melhor. Sim. Né? E o que vocês têm demonstrado assim, nos produtos é um pensamento lá na frente, o que você está entregando para o consumidor, que é a sustentabilidade, uma visão mais ampla, realmente, mas acho que mais efetiva, porque talvez olhando um ciclo de vida de um produto, talvez a produção seja mínima relacionada à utilidade desse produto no longo prazo. Então, assim, como que foi essa jornada de sustentabilidade da Electrolux? Assim, sempre teve essa visão, começou com essa visão mais interna, depois foi para os produtos? Não, legal, vamos lá. Eu acho que um ponto legal de comentar primeiro que a Electrolux, as pessoas geralmente não conhecem muito a origem da empresa, mas é uma empresa de origem sueca, né? Tem mais de 100 anos de existência. Somando aqui as empresas que já estavam no Brasil, então já tem uma atuação no Brasil também de centenária. Então, acho que o ano que vem, se não me engano, a gente faz 100 anos de atuação no Brasil, considerando toda a história que tem
das empresas também adquiridas aqui. Então, a empresa que ela vem com um DNA sueco, dos nórdicos, está muito forte em relação também ao tema sustentabilidade. Então, desde sempre, isso foi considerado dentro da estratégia da companhia. Acho que esse é um ponto interessante de comentar, né? A gente fala assim, faz parte do DNA da empresa. Realmente faz mesmo. E até eu comento aqui como um depoimento pessoal aqui, que eu trabalho, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade em 2006. Quando nos falava muito de área de sustentabilidade ainda, lá no HSBC, na época, um banco global que tinha já uma área global de sustentabilidade. Então, na verdade, foi quase 20 anos já que eu estou nessa trajetória aí. E de tudo que eu passei na minha carreira, acho que quando eu entrei na Electrolux, eu tive uma surpresa muito positiva na questão de como que eles trabalhavam já de maneira bastante dispersa o tema dentro da companhia. Ou seja, em 2020, quando eu entrei, eles criaram as diretorias de sustentabilidade regionais para poder alavancar ainda mais esse tema dentro das regiões. Ele já entra um pouquinho na questão de como que a gente chegou na estratégia e tudo mais. Mas acho que esse é um ponto legal de comentar. E quando eu entrei na companhia e criaram essa diretoria, eu pensei, né, na época falaram assim, João, você não vai ter equipe. No máximo, em algum momento, você pode ter uma pessoa, mas a ideia é que você seja uma área mais facilitadora. E eu sempre gostei muito dessa ideia da área de sustentabilidade ser mais facilitadora. Mas aí eu pensei, eu nunca ouvi falar muito do que a Electrolux faz de sustentabilidade. Claro que dentro do processo estudei e tudo mais, fiquei bastante surpreso. Mas quando eu entrei na companhia, efetivamente, eu vi que isso era realidade. Então eu vi que eles cascateavam dentro da área de operações, muitos indicadores de sustentabilidade para operações, dentro da área de RH, dentro da área de engenharia, dentro da área de produtos. Então, isso já estava, de certa maneira, bastante consolidado nas diferentes áreas da companhia, com indicadores, etc. Então, eu acho que esse é um ponto bem legal, que para mim é uma articulação interna que foi feita, bastante inteligente. E aí vem o ponto que eu acho que é interessante. O nosso CEO costuma falar, e essa frase muito internamente, o CEO global, muito internamente foi disseminada, que a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade, a gente quer ter uma estratégia sustentável. E são duas coisas bastante diferentes, porque se você tem uma estratégia de sustentabilidade, você tem o seu modelo de negócio, a estratégia de negócio, e tem uma estratégia de sustentabilidade que se adequa a esse modelo de negócio. Quando você tem uma estratégia sustentável, você tem como premissa do seu negócio você atuar de maneira sustentável. Isso são coisas bastante diferentes que mudam a percepção também de como que as pessoas têm que internalizar esse tema na sua atividade. Eu gosto de brincar, acho que esse conceito também é bem legal, porque a gente vê muito aquela criação do departamento de sustentabilidade, né? Claro que ele tem que ter um departamento, mas quando os setores já têm os seus KPIs, independente de qual o setor de produção, qual o setor relacionado dentro da corporação, sabe que a sustentabilidade é uma das métricas que ele tem que gerenciar e tem que demonstrar ali evolução, funciona muito maior do que ter o líder lá que tem que ficar cobrando todo mundo, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso... E a pauta é só dele, né? A gente vem acompanhando isso muito recente, né? Em consultoria, quando a gente presta consultoria específica de ESG, né? A empresa que tem um nível de maturidade muito menor, né? Acho que a Electrolux tem um nível de maturidade já institucionalizado, né? Que fala. Agora, a empresa no começo ela tem essa visão, né? Ela fala, onde é que eu vou começar, né? E faz um departamento de sustentabilidade, um departamento de ESG, e quando o ideal é que, na verdade, todos os principais departamentos ou chefes de departamentos se envolvam nessa discussão, né? Às vezes faz mais sentido um comitê, né, do que um departamento específico, né? Quando a gente tem departamento, acontece, eu passei alguns momentos da minha carreira por isso, acontece das áreas muitas vezes terceirizarem a responsabilidade para a sustentabilidade, né? Perfeito. Então, assim, você coloca o seu dia a dia e quando surge alguma coisa de sustentabilidade, você chama a sustentabilidade para participar. Eu acho que isso que acaba acontecendo, que a gente acaba tendo muitos pilotos interessantes, com resultados interessantes, mas que não são escalonáveis, né? Então, acho que isso que a gente tem na Electrolux é bastante diferente. E aí, olhando um pouquinho de como que a gente chega nessa questão de abordagem, de olhar o todo, existem, acho que, dois conceitos interessantes de teoria da Electrolux. Um deles é a questão de a gente não pode trabalhar num aspecto da cadeia de valor nossa, sustentabilidade, e o outro aspecto não está legal. Até porque isso seria um discurso que poderia ser falso. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um produto que é busca ser mais sustentável, com consumo de energia reduzido, etc. Mas a minha operação eu tenho um problema sério da questão de direitos humanos. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que olhar o todo. Então a gente olha a nossa cadeia como um todo, a gente olha desde a questão do nosso fornecedor, a matéria-prima que a gente usa, até a operação, etc., assim por diante, até o uso do produto e o fim de vida do produto. Uma das maneiras que a gente vê e olha isso, eu já entro um pouquinho na estratégia, a gente faz análise de ciclo de vida dos produtos.
A gente tem hoje uma parceria com o Swedish Life Cycle Center e tem uma área global que é responsável por fazer análise de ciclo de vida do produto para entender aonde está o impacto ambiental. Para quem está vendo o podcast e não sabe o que é uma análise de ciclo de vida, em linhas gerais é você conseguir olhar todo o ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima, a produção dele, o uso dele, o fim de vida dele, aonde que está o impacto climático, né? A gente olha também outras questões, outros indicadores, mas o principal indicador geralmente é as emissões de CO2. E aí é engraçado essa análise, porque quando a gente faz os nossos produtos como eletrodomésticos, 90% do nosso impacto está no uso do produto. Eu imagino. E quando eu faço as perguntas, às vezes, para o pessoal fora, eu falo assim, pô, onde você acha que está o impacto da Electrolux? A pessoa fala, na fábrica, né? A fábrica hoje representa 0,2% do nosso impacto ambiental. Olha só. E eu depois até falo um pouquinho mais de tudo que a gente já fez também para reduzir. Então, claro que esse impacto reduzido hoje também é por muita uma atuação de excelência da nossa área de operações. Mas o impacto hoje está, sim, majoritariamente na casa do consumidor. E aí, além dos 90%, a gente tem mais ou menos 8 a 10% que é de matéria-prima. A produção do plástico, a produção do aço, né? O aço, na produção dele, é intensivo em uso de energia. Então, a fonte de energia que vai produzir esse aço, né? Já estão falando agora de o aço verde, né? Que estão buscando questão de ou hidrogênio, ou de matéria-prima renovável, energia renovável, biomassa, etc. Tudo isso pode contribuir para a redução da intensidade carbônica, digamos, desse aço. Da produção, né? Então, assim, esses são dois aspectos que a gente tem indicadores fortes e firmes ali para a gente conseguir reduzir esses impactos, né? E aí eu dou como exemplo para vocês que hoje 20% dos bônus dos executivos, a gente fala bônus de longo prazo, estão vinculados a metas climáticas. Então, os vice-presidentes e presidentes da Electrolux hoje, eles têm seu bônus atrelado. Olha que legal, hein? À redução de consumo de energia dos produtos. Porque nosso principal indicador é a redução de consumo de energia dos produtos. Dos produtos. Porque quando eu falo que 90% é a fase de uso do produto, o que emite CO2 na fase de uso do produto? Consumo de energia e uso de gás. Quando a gente fala de preparação de alimentos de cozinha. Então, a maneira que a gente tem de reduzir essas emissões é entregar produtos mais eficientes. E quando eu falo que a gente tem um compromisso sério com isso, pessoal, está no bônus dos nossos executivos. Eles vão receber mais ou menos se eles tiverem esse sucesso em conseguir entregar cada vez produtos mais eficientes para o consumidor. Quando fala gás, entra também gás de geladeira, gás refrigerador, esse tipo de coisa, ou é gás GLP e gás natural? Quando eu falo gás, é o gás natural GLP. Tá, queima. O gás de refrigerador, gás de queima, né? que é o gás que a gente chama de gás refrigerante, né? Que é R32, R134, R600, que a gente usa nos refrigeradores, são gases que eles são usados para quando usa os compressores em refrigerador e ar-condicionado para gelar. Né? E eles têm um impacto climático, podem ter um impacto climático relevante ou não, dependendo do gás que você usa. A Electrolux foi uma das primeiras empresas a conseguir fazer o phase-out, que a gente fala que é a tirada dos gases de alto impacto climático para gases de baixo impacto climático. Ou seja, a gente migrou na nossa operação o tipo de gás que a gente usa nos produtos pensando em redução de impacto climático. Eu vi que 97% dos produtos de vocês já usam gás de baixo impacto. Na América Latina a gente está em 100%. 100%, legal. E isso tudo alinhado com um programa global da ONU, que se chama UN Cool Coalition, que a gente se comprometeu a fazer essa mudança até o final de 2023. Então esses compromissos, essas mudanças vão mostrando um pouco de como que a gente está preocupado e alinhado, e não olhando só um ponto ou outro, mas olhando esse elo como um todo, né? Bacana. E essa eficiência, por exemplo, você comentou do bônus da diretoria, atrelado aí à eficiência energética dos produtos. Ele é esse indicador que vocês monitoram é atrelado a um próprio produto do passado da Electrolux? Como que é a referência, por exemplo, de evolução dessa eficiência? Não, vamos lá. A gente faz análise ano contra ano, sempre, também, analisando, mas a gente hoje a gente é alinhado com Science Based Targets, que é as metas baseadas na ciência, né? Então, essas são metas com metodologia internacional, que tem várias premissas, ou seja, a gente tem que ter um mínimo de escopo dos produtos que estão lá dentro, não pode usar um produto específico, outro não, né? A gente tem que ter lá, a gente calcula todas as emissões e tem que ter um mínimo que está ali dentro, que se não me engano 75% das emissões tem que estar ali dentro para ter essa meta aprovada pela iniciativa internacional Science Based Targets. E essas emissões são o principal indicador nosso para mensuração disso. Tá? Então, tem toda uma metodologia por trás. E a gente olha hoje, praticamente todos os produtos que a gente tem
hoje em linha, os principais consumidores de energia, por exemplo, pelo menos assim, refrigeradores, fogões, fornos, ar-condicionado, lavadoras de roupa e assim por diante. Esses produtos estão no nosso escopo. Hoje a gente está mensurando ano contra ano a redução do consumo de energia deles, né? Legal. E a nossa meta hoje, que tem global, é a redução de 42% das emissões, que a gente fala de escopo 3, né? Que são as emissões indiretas da Electrolux. Acho que fazendo um adendo aqui também para quem está vendo, a gente mede em metodologias internacionais em 3 escopos as emissões de CO2, né? A emissão do escopo 1 é a emissão direta da empresa, então a gente fala lá na Electrolux, se a gente usa gás na nossa produção interna, veículos próprios, isso tudo é emissão direta. Tudo que tem gestão de vocês. E a gente tem aí, nesse escopo e no escopo 2, que o escopo 2 é o compra de energia, né? Então a gente compra energia das distribuidoras, etc. Aí, a gente pode comprar também energia renovável ou não, etc. Esses 2 escopos a gente tem uma meta de reduzir 85% das emissões. Tinha a meta de reduzir 85% até 2025, já reduzimos, e tem uma meta de reduzir mais 85% até 2030. Vai dar 97% de redução total. Legal. Versus 2015. E aí tem o escopo 3, que é o escopo indireto, né? As emissões indiretas, que são as emissões que são do nosso produto, que não é na nossa operação, mas tem a ver com o nosso negócio. Fornecedores, logística terceirizada, viagens corporativas e assim por diante. Logística eu acho que deve ser uma área representativa para vocês, né? Sendo uma multinacional, né? Mas hoje, quando a gente olha dentro do nosso escopo total de emissões, representa menos de 2%. Ah, tá. Nossa, pensei que... Porque, assim, querendo ou não, quando você olha nossos refrigeradores, a gente vê no refrigerador, ele fica 10, 12, 15 anos ligado na tomada 100% do tempo. Né? Verdade. Então, por isso que quando você olha o ciclo de vida dele, ele tem um impacto que é mais relevante perante os outros escopos. Mas esse escopo 3 que a gente tem uma meta de reduzir 42% ele até 2030. Então, é uma meta bastante agressiva. Com certeza. E a gente vem trabalhando para isso, em todos esses aspectos. Né? João, tem assim, hoje eu acho que uma grande oportunidade, assim, a gente já falou isso aqui em outros episódios sobre outros assuntos, né? Eu lembrei de placa solar, de outros assuntos que é o descarte, né? E eu acho que é uma grande dificuldade de todos os setores, né? Lidar com, assim, descarte desse produto, seja logística reversa, seja o que for, né? Logística reversa, né? Você está explicando um pouco, é o processo do fornecedor, né? O fabricante, se responsabilizar por aquele produto no fim do seu ciclo, né? Então, minha geladeira estragou, o fabricante coleta novamente, né? Tem algo nesse sentido já da Electrolux? Como que vocês lidam isso? Tem diferença dependendo do local do mundo? Isso é tratado? Como que Porque também quando o produto de vocês, de certa forma, vira um resíduo, ele vira um resíduo eletrônico, né? A maioria deles. Resíduo valioso. Né? Valioso, e acho que a maioria eles tem componentes eletrônicos ali, né? Tem, assim, eu vou tentar trazer algumas informações que são relevantes. Eu acho que, primeiro, tem lugares do mundo que tem uma legislação mais avançada e mais antiga que a nossa em relação à logística reversa. A Europa, o Japão faz alguma coisa há mais tempo também. Lá eles têm um processo super bem estabelecido. Mas eu acho que um ponto importante que é comentar que, dependendo das regiões do mundo, tem diferenças muito grandes também na maneira de tratar esses resíduos, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente compara a Europa com a América Latina, a gente tem 2 principais aspectos que são muito diferentes na questão da gestão desse material. Um deles é a questão geográfica, obviamente. Nosso custo logístico para poder buscar esses materiais é muito maior que o deles. E o segundo é a questão socioeconômica. Na Europa tem muitas regiões que você coloca uma geladeira na frente da sua casa, não vai ficar ali. E aí até a pessoa que colocou, se não for, pode ser responsabilizada sobre isso. No Brasil, se você colocar uma geladeira na frente da sua casa hoje, eu tenho certeza que em menos de 5 minutos ela some. Porque alguém vai ter interesse em pegar um pouco do cobre que está ali, alguma coisinha, etc. E aí tem um outro aspecto no Brasil também, e América Latina, que é interessante, que a gente tem uma cultura muito grande de doação. Né? Quando o produto chega no fim de vida dele, ele está realmente muito deteriorado. E o que chega para reciclagem, você comentou até um material valioso, geralmente não tem nada de valor. A gente consegue tirar alguma coisa, a empresa manufatura reversa, né, reciclagem, consegue tirar alguma coisa, mas assim, ele já chega lá sem cobre, sem compressor, sem etc, já chega depenado. Então, geralmente são produtos muito antigos, que tem uma tecnologia muito antiga, que às vezes tem que ter um custo para poder fazer a destinação final. Então, eu acho que esses são aspectos interessantes desse processo que tem que ser analisados.
E aí no Brasil veio a legislação, claro, de ter a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já trazia a questão de realização de logística reversa para alguns principais materiais críticos ali. E no ambiente de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, tem um decreto federal 10.240, que veio em 2019 ali com previsão de, a partir de 2020, ter metas para as indústrias facilitarem a destinação desses materiais. As indústrias têm metas para realizar isso, mas vamos lembrar que a legislação ela traz uma responsabilidade compartilhada. A responsabilidade é da indústria, mas também é do consumidor final em realizar isso. Então, teoricamente, a indústria tem a responsabilidade de facilitar locais de destinação. Eu vou colocar pontos de coleta, etc., para o consumidor poder levar isso até os pontos, e assim a gente faz todo esse trâmite de consolidação, destinação final, reciclagem, etc. Acontece que é difícil você levar uma geladeira para um ponto de coleta. Sim, né? Isso é complexo, etc. Então, a gente vem desenvolvendo isso já há alguns anos. A Electrolux vem desenvolvendo isso com uma associação chamada ABRE, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos. Hoje a legislação ela permite fazer isso via sistemas individuais ou coletivos. Então, a gente vinha fazendo isso através de um sistema coletivo, mas também com ações individuais. Então, muitos pontos de coleta distribuídos pelo Brasil para facilitar essa destinação. E a Electrolux lançou de maneira pioneira no seu setor o primeiro serviço que faz a coleta do antigo no mesmo momento da entrega do novo. Entendi. Então, se você compra no nosso site hoje, no nosso site você tem serviço gratuito que você pode destinar com a gente com o mesmo... Assim, isso eu gosto de enfatizar porque você não precisa agendar um novo serviço, ficar na tua casa esperando alguém coletar, etc. Você agenda a entrega desse produto novo e essa mesma transportadora leva o antigo embora. Legal, eu acho que pouca gente sabe disso aí. Eu, particularmente, não tinha conhecimento. Comprei recentemente um produto da Electrolux e tinha que descartar um. Tá no depósito lá em casa. E eu acho que assim, empresas assim como a Electrolux, né, que ele tá com uma lista de indicadores aqui fantásticos, né, acabam sendo vanguarda, né, então acaba puxando o exemplo. Então provavelmente eu já perguntei sabendo que é algo desafiador, mas que assim, que uma iniciativa dessa vai ser exemplo para outro fabricante que vai olhar assim e falar, pô, vou ter que fazer algo também, né? Vou ter que agir nesse sentido, né? Sim. Não, e eu acho que assim, é claro que a gente, como Electrolux, a gente está sempre olhando também todo o conceito amplo de economia circular, né? Quando a gente fala de destinação final do produto no fim de vida, isso é o fim da cadeia, né? Mas como que a gente consegue, em algum momento, trabalhar com esses elos todos para tentar tornar esse processo mais financeiramente viável? Porque até isso é interessante, você comentou na questão de produto valioso, tem muitos consumidores que têm a percepção assim, mas eu estou dando meu produto ali, o produto vai ganhar com isso. A gente tem um custo gigante com logística reversa. Imagino. O nosso custo é de dezenas de milhões de reais com esse processo hoje. Realmente é um custo muito grande para a indústria fazer logística reversa no Brasil hoje. Mas é óbvio que a gente também tenta entender como que a gente consegue, ao máximo, né, reduzir esse custo, tentando encontrar elas na cadeia para poder, em algum momento, fazer esse material voltar. Né, como matéria-prima. Hoje isso não é uma realidade ainda no Brasil, mas eu vejo que no futuro isso pode vir a ser uma realidade e que a gente está falando realmente de economia circular. Né? Perfeito. Voltar a matéria-prima do produto antigo para a produção. E hoje vocês têm algum, por exemplo, uma porcentagem, alguma coisa assim, do número de produtos que vocês colocam ao mercado, quanto que vocês conseguem gerenciar depois no pós-consumo? Hoje tem uma legislação federal, que é o decreto que eu comentei, 10.240, que traz metas para as indústrias. Né? Então, a gente tem uma meta que começou com 1%, foi para 3%, 6%, 12%, este ano, 2025, é o último ano desse decreto. A gente ainda não tem uma visibilidade de como vai ficar a partir de 2026, que é de 17%. Então, a gente tem que garantir que a gente colete 17% do que a gente coloca no mercado. O ano base desse cálculo é 2018. Tipo, em peso, em peso. Em peso. Então, a gente calcula tudo que a gente colocou de peso no mercado. Perfeito. Nós temos que coletar o equivalente a 17% desse peso que a gente colocou no mercado e garantir, bastante coisa, através de documentações de rastreabilidade, que ele é um produto pós-consumo, né? E que ele é um produto que foi realmente, efetivamente destinado da maneira correta, etc. É muita coisa, né? É um volume assim... são milhares de toneladas. Imenso. Porque eu tive na fábrica do Guabirotuba, né? E, assim, ali é geladeira, eu acho que é a principal linha, né? E é questão, acho que cada geladeira é segundos, né? Assim. É um volume gigantesco.
Até acho que esse é um ponto interessante de comentar, que eu passei reto no começo aqui, mas acho que comentei que é de origem sueca, Electrolux, mas acho legal comentar que a gente tem fábricas em Curitiba, São Carlos, Manaus, Rosário na Argentina e Santiago no Chile. Né? E temos uma nova fábrica em construção em São José dos Pinhais, que acho que isso é um aspecto mostra como que a empresa está se portando e evoluindo nesse sentido. Acho que quando a gente fala de sustentabilidade também, a gente não pode ignorar o aspecto socioeconômico que uma empresa gera na região. Perfeito. A Electrolux é uma empresa que preza muito por buscar nacionalizar e trazer suas operações também para cá. A gente hoje tem uma empresa que está em mais de 120 mercados do mundo. Às vezes as pessoas não conhecem o tamanho da amplitude da Electrolux, mas é uma das maiores empresas de eletrodomésticos do mundo. E a gente tem essas fábricas aqui e estamos ampliando nossa pegada aqui socioeconômica, geração de empregos, tributos, etc. na região. Acho que super relevante isso. E acho que um dado legal também é que nas pesquisas que a gente faz mostram que a gente está em mais de 70% dos lares brasileiros. Olha, sem dúvida, eu acredito. Então Bacana, acho que isso mostra o tamanho do potencial de contribuição que a gente tem para uma sociedade, né? Quais são os produtos que mais consomem energia na casa do consumidor? E hoje os principais polos assim de consumidores mesmo, né, da Electrolux estão aonde? Assim, o Brasil está onde nessa principal mercado, assim, onde que tem mais consumidores? Assim? Não, vamos lá. A gente hoje tem um mercado muito forte na Europa. Com a marca Electrolux e a AEG, né, lá. Tem uma pegada muito forte nos Estados Unidos e Canadá. Lá é Electrolux e Frigidaire, a nossa marca, uma das marcas principais que a gente tem lá. E aí a gente tem como terceiro mercado principal, que vem até se aproximando das outras regiões, a América Latina, com uma pegada muito forte no Brasil. Temos atuação em Chile, Colômbia, Peru, vários dos países que estão aqui na América Latina, Argentina, etc. Mas uma pegada ainda bastante forte no Brasil. Até pela relevância populacional do Brasil. Poder econômico na América Latina, legal. Mas tem uma presença importante na América Latina, é um mercado importante para a Electrolux. Bacana. Não, bacana. E você estava comentando então que você tem essas metas até 2030, né? De 85% de redução em escopo 1 e 2, 85% escopo 1 e 2, 42% escopo 3. E eu verifiquei que vocês têm uma meta bem ousada até 2050, que é o Net Zero, né? Exato. E hoje, você, sendo diretor de sustentabilidade da América Latina, como que é o teu trabalho pensando a longo prazo, né? Junto a todas essas, acho que todas as estratégias de mercado, a questão fabril, a questão de desenvolvimento de produto, para conseguir atingir essa ousada meta? Legal. Não, realmente a gente tem hoje já um compromisso externo da companhia e público, que é Net Zero até 2050. E aí tem várias ações, em vários aspectos a gente vai buscar isso, né? Eu acho que, como eu falei, a parte de produtos é o principal foco nosso. Dentro do Electrolux hoje a gente tem 3 áreas principais que olham o aspecto de sustentabilidade, quando a gente fala de ESG, né? ESG, na verdade, é o conceito de sustentabilidade aplicado para o ambiente corporativo, isso, na verdade, exatamente. né? Buscando analisar riscos e oportunidades, indicadores mais claros, etc. Mas quando a gente olha como a gente trabalha ali dentro, a gente tem hoje, que eu acho que é legal comentar, eu que olho mais a parte reputacional, corporativa e negócio, produtos, onde fala comunicação direta com o consumidor, etc. A gente tem um diretor de sustentabilidade para operações, né, que é o Fernando Kess, que tem um trabalho fantástico lá em operações. E tem uma pessoa que olha a parte de responsabilidade social, diversidade e inclusão, que fica em RH, que é a Lorena Oliveira. Eu acho que eu comentei isso só para dizer assim, que existem outras pessoas também que puxam essa estratégia como um todo. E a gente coordena muito bem junto essa estruturação. Dentro da parte de operações, todo o time de operações, já com a liderança do Fernando Kess também, a gente já tem 100% de energia renovável. A gente tem um plano de redução de emissões dentro de operações nas principais pontos, que são pontos críticos em questão de emissões. Vou dar um exemplo assim, a gente tem algumas ações, alguns processos internos que usam gás. Para mudar isso, tem investimentos em maquinários, etc. Isso tem nova tecnologia para frente, para próximos anos, para a gente conseguir reduzir e continuar reduzindo. Mas eu digo até um ponto interessante, sim. Quando a gente olha o novo marco aí que tem na parte de regulação do mercado do carbono, etc., que fala que tem alguns limites ali, 10 mil toneladas, 25 mil toneladas de emissões, a gente já nem se encaixa nisso. A gente já é tão baixo nossa emissão de operações hoje, que a gente nem se encaixa hoje nesses mínimos aí. Então, a gente já conseguiu reduzir bastante em operações. Eu acho que um ponto para a gente, que é o ponto
importante de atuação para a gente conseguir chegar nisso no futuro é realmente a parte dos produtos, né? Como que a gente vai conseguir reduzir cada vez mais em produtos. E aí tem um aspecto que eu acho que é interessante comentar, que a gente tem, claro, um ganho de eficiência dos produtos, que a gente vai trabalhar constantemente para isso, mas a gente também trabalha monitorando como que tá os planos de descarbonização dos países que a gente atua. Uhum. Porque como a emissão de CO2 dos nossos produtos é a partir da energia dos países, o mix de energia dos países que produzem, a gente também monitora para entender como que a gente vai chegar reduzindo essas nossas emissões com a evolução da matriz energética dos países. Eu acho que isso também é um contribuidor importante para a gente conseguir chegar no o Brasil, então, é um país de mais... O atingimento dessas metas vai ser mais fácil pela matriz mais limpa do que a Europa, por exemplo. Né? A nossa contribuição com a América Latina, se for olhar por produto, é muito menor aqui as emissões por produto, quando a gente olha comparado com a Europa ou até com os Estados Unidos. E a América do Norte. Justamente por causa da nossa matriz energética. Isso para a gente é um ponto interessante. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem as metas de redução. Então, mesmo que a gente tenha aqui uma matriz energética já melhor, a gente também ainda possui metas de redução de emissões. Porque provavelmente vocês estão trabalhando na eficiência dos produtos, né? Emitir cada vez menos pela tecnologia, né? Não só vamos falar assim, pela compensação ali seja uma matriz renovável ou eventualmente compensar essas emissões por um crédito de carbono, alguma coisa assim. A Electrolux hoje não trabalha em nada com compensação. A gente trabalha realmente com foco total em redução. Legal. Eu não descarto que em algum momento essa estratégia possa mudar lá no futuro, quando chegar lá, a gente conseguir 95% e falar, realmente a gente não consegue ir além disso, né? Mas, e aí compensar, mas de qualquer maneira a estratégia da empresa hoje é 100% redução. Né? Não, o investimento é nesse sentido. Não, isso é importante porque às vezes a gente trabalha, por exemplo, fazendo inventário de emissões para algumas indústrias, algumas empresas, e já no primeiro ano que a gente fez o primeiro raio-x ali da empresa, que ainda nem tem segurança naquelas informações de emissão, ainda a gente tem que, o certo é fazer uns 2, 3 anos aí para você consolidar aqueles valores, e às vezes o empresário já quer compensar. Não, eu quero compensar já de imediato. Falou, não, vamos mitigar primeiro, vamos achar a oportunidade de melhorias para depois a gente compensar, né? Vamos explorar aqui o que internamente a gente consegue melhorar, para depois a gente pensar em compensar, que não dá mais, né? Ainda mais se às vezes você não tem uma pressão ainda regulatória, que você precisa ainda isso, né? É uma questão cultural, né? Preciso ser net zero. Eu acho que vai da estratégia de cada companhia e aqui até colocando uma posição que, assim, eu como João profissional não sou contra a compensação de maneira alguma. Não, imagina. É uma questão assim, o que a gente não pode deixar é que a compensação vire como uma desculpa para falar assim, não, eu já fiz minha parte. Exatamente. Não, a gente tem que o caminho mais fácil, buscar né? a redução. Só né? pagar. Se você tem uma estratégia muito forte de redução e quer já conseguir também ter uma contribuição adicional com compensação, ok, eu acho que isso é super válido, né? Mas eu acho que tem que tomar esse cuidado só para você não ter essa sensação de dever cumprido que não é muitas vezes a realidade. Mas eu acho que isso aí tá justamente alinhado com a prática recomendada lá da BNT, acho que saiu ano passado, sim, né, sim. por aí. Que é isso, né? Você precisa falar que é carbono zero, você precisa, ano após ano, divulgar sua redução, divulgar suas metas, né? E mais importante ainda, né? Isso tem que fazer parte do planejamento estratégico, para daí sim você poder usar esse slogan, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é algo que hoje é tão assim, né? Porque é carente de regulamentação. É algo... E você hoje gerindo, por exemplo, a América Latina, você tem contato, por exemplo, com o diretor de sustentabilidade da Europa, dos Estados Unidos, Américas? A gente tem hoje, assim, eu faço parte indiretamente também da área global de sustentabilidade. Então, a gente tem bastante contato com os diretores de outras áreas e reuniões praticamente semanais aí para trocar também experiências, entender como está o andamento dos principais indicadores e assim por diante. Então, a gente troca bastante boas práticas, mas assim, a gente sabe que tem muitos temas que têm especificidades muito regionais. Né? Vou dar mais um exemplo aqui, já citando mais uma meta nossa, né? Que a gente vai no meio da conversa colocando outras camadas aí. Eu citei agora há pouco que a gente tem um segundo impacto principal nosso, é a matéria-prima. O nosso foco para reduzir esse impacto é a inclusão de conteúdo reciclado. Então, a gente quer colocar, por exemplo, a gente tem metas de colocar mais plástico reciclado nos nossos produtos. Aqui na América Latina, a gente já tem hoje praticamente 70% dos produtos vendidos com algum percentual de plástico reciclado. Alguns muito pequenos, que são uma peça específica, alguns já chegam a 50% de plástico reciclado.
Mas a gente sabe que o contexto, muitas vezes, de mercado, disponibilidade de matéria-prima reciclada, por exemplo, de qualidade, porque a gente tem nossos padrões técnicos que a gente não abre mão para colocar reciclado. Né? Muitas vezes a gente não consegue ter aqui ainda o que a gente precisa para algum tipo de plástico que a gente utiliza. Alguns a gente tem bastante avanço já com cooperação com muitos fornecedores muito bons, mas alguns a gente tem mais dificuldade técnica de conseguir. E muitas vezes já está disponível na Europa, por exemplo. Então tem especificidades que a gente olha, pô, eles estão mais avançados lá, mas não é uma questão também de vamos fazer aqui, peraí, vamos entender o mercado, vamos entender como a gente consegue cooperar tecnicamente com fornecedores, com a cadeia, e assim fazer isso acontecer, né? Então, e, João, só nesse assunto, especificamente, vocês já tiveram alguma percepção de resistência do mercado? Assim, tipo, putz, legal que tem reciclado, mas na minha casa eu vou botar o que não tem mesmo. Isso é um ponto interessante, né? A gente fez algumas pesquisas já de mercado, a gente até em pesquisas nossas internas, a gente percebeu que quando a gente faz uma comunicação adequada e mostra para o consumidor que tem um percentual alto de reciclado, ele tem uma aceitabilidade grande. Legal. Né? É que então, vocês estão não abrindo mão da qualidade técnica da eletrônica, de jeito nenhum. Não, acho que esse é um ponto interessante, sim. Quando a gente usa plásticos, por exemplo, polímeros, etc., a gente tem diversos classificações, né? Não, diversas especificações técnicas ali, de resistência, de flexibilidade, etc., né? Assim, não muda nada para reciclados. A gente realmente tem as mesmas especificações e garantia de qualidade igual. Né? Então, acho que isso é uma questão que não entra nem na discussão. Né? A gente não pode perder qualidade por isso, mas a gente tem que entender que isso é muito relevante e a gente tem que conseguir criar essas cadeias para voltar esses materiais para a indústria. Né? Então, eu acho que é uma questão de, aos poucos, essas oportunidades vão se destravando. Né? Um aspecto importante para a gente conseguir ter material de qualidade é essa agregação dele na ponta, lá na hora de fazer a reciclagem de qualidade. Né? A gente tem polipropileno, poliestireno, ABS e etc. Então, são vários tipos de plástico que, se você misturar eles, você não consegue ter a qualidade que você precisa na hora de fazer a utilização. Perfeito. Então, tudo isso, essa agregação, eu acho que são evoluções que acontecem cada vez mais. E até o aspecto que a gente falou de logística reversa, exatamente. contribui para isso, porque a logística reversa, ela entra num aspecto de manufatura reversa. A manufatura reversa, ela separa as peças e consegue fazer uma utilização melhor do material. Então, acho que isso vai também destravar algumas oportunidades no médio prazo, curto e médio prazo, bastante interessantes nesse sentido. Né? Sim. Que legal. E entrando agora nos produtos, né, de vocês, o que tem de novo na área de sustentabilidade? O que é o produto hoje? Acho que muita gente compra lá um produto até sustentável, né? Vê lá o selo, a comunicação na embalagem, mas efetivamente ele não sabe ali o que aquilo ali está fazendo de melhor na casa dele, do usuário. Então eu vi que vocês têm, por exemplo, alguns refrigeradores que reduzem o desperdício do alimento. Explica um pouquinho para nós aí como que é isso aí. Legal. Eu acho que até... Eu sempre faço algumas considerações antes da resposta, né, da pergunta. Claro, não, mas é isso aí. Mas só para... Porque eu vou colocando as camadas aqui de algumas coisas que são interessantes. A nossa estratégia, ela é de sustentabilidade, nosso framework de sustentabilidade, melhor falando, ele é separado em 3 pilares. Um pilar que a gente chama de Better Operations, que é arrumar nossa casa, melhores operações. Como a gente melhora a nossa operação, e aqui a gente tem um aspecto olhando tanto a parte ambiental quanto a parte de direitos humanos e diversidade e inclusão. Tá olhando para as pessoas. Na parte ambiental, a gente já é a zero aterro em todas as fábricas. Né? A gente já tem 100% de energia renovável, tem uma gestão de água e energia super de excelência. Tem uma estratégia de diversidade e inclusão super elaborada interna dentro de casa. Então aqui a gente tem já, eu diria, um avanço bastante interessante. Os outros 2 pilares do nosso framework de sustentabilidade, eles estão focados no produto. Um pilar que a gente chama de Better Solutions, que é melhores soluções. Ele olha muito a economia circular e eficiência do produto, muito o que a gente vinha falando agora, né? Redução do consumo de energia, matéria-prima reciclada, etc. E tem um último pilar, que aí vem muito de encontro com a nossa pergunta, que é justamente qual que é a contribuição desse produto com a funcionalidade dele. Né? E aqui esse pilar, na minha concepção, é onde a gente pode até gerar mais impacto como indústria, né? Que foi o que está na cabeça da nossa conversa, né? A contribuição do eletrodoméstico. Né? E aí, a gente tem, dentro dos nossos processos de inovação e desenvolvimento de produtos dentro de casa, esse olhar
que não é só um olhar que eu vinha comentando de como a gente consegue reduzir o consumo de energia dele, como a gente consegue colocar mais matéria-prima que tenha menos impacto, matéria-prima reciclada, mas tem avanços tecnológicos e inovações que nossas áreas de engenharia estão constantemente olhando para poder entregar produtos que tenham funções cada vez melhores. Sair um pouco do ambiental só e entrar na vida da pessoa mesmo, na vida da né? pessoa, no Isso cotidiano da perfeito. pessoa, eu acho que o que a gente fala muito dentro da Electrolux também, assim, a gente tem um potencial de trazer o consumidor e engajar ele em hábitos mais sustentáveis. É. E o nosso produto tem o poder de ser uma ferramenta para isso, né? E fazendo isso, o consumidor vira fã da marca, né? Também. Então, e aquela coisa assim, quem tá vendo aí um dia, se você estou com uma geladeira que tinha 10 anos para uma geladeira nova de agora, você consegue... Cara, é nítida a diferença. Você fala assim, nossa, meus produtos nunca estragam aqui, né? Isso é muito legal, porque isso é evolução tecnológica, efetivamente, né? Então, assim, são desenvolvimentos tecnológicos, realmente. A gente tem áreas de engenharia aqui, regionais, que ficam no Brasil, olhando o consumidor brasileiro, hábitos de consumo do consumidor brasileiro, entendendo nesses hábitos os alimentos que a pessoa guarda em refrigeradores, como que a pessoa lava a roupa, etc. Para, conforme esses hábitos e costumes, a gente também conseguir entregar produtos que consigam ter a melhor performance possível. Então, acho que isso é um ponto interessante também que a gente fala de ter áreas de engenharia, áreas de design locais. A Electrolux tem 3 centros de design no mundo, um dos centros de design é no Brasil, Legal. aqui em Curitiba. Que Né? bacana. E assim, com diversas premiações internacionais de design dos nossos produtos. Mas vamos lá. Indo na questão de funcionalidade, eu realmente acredito que é aí onde a gente tem o maior potencial de contribuição com a sociedade. Por quê? Eu vou focar nessas duas cadeias, tá? A gente tem outras contribuições também, outros produtos que tem alguma questão de qualidade de área interna de casa, etc. Mas vamos focar na parte de preservação de alimentos e preservação das roupas por mais tempo. A cadeia têxtil e a cadeia de alimentação são duas das cadeias que mais impactam no mundo. E não só na questão ambiental, mas também, quando se fala de têxtil, muitas vezes a gente vê problemas relacionados a questões sociais. Mas são duas cadeias, a têxtil por uso intensivo de químicos e a de alimentação por, muitas vezes, desperdício de alimentos. Estima-se, isso são dados da ONU, que praticamente 1/3 dos alimentos no mundo são desperdiçados. 10% quando a gente sai da parte de varejo para casa dos consumidores. Né? Então, Não, só fazendo uma adenda que você falou, me lembrou de que contribui aí com essa reflexão. Eu estou fazendo uma mentoria para uma startup que está produzindo cosméticos com cacau, resíduo de cacau. E ele me falou que o chocolate ele é fabricado com 10% do fruto, cacau. Só com 10%. E todo o restante ele vira resíduo. Então você imagina, olha o volume de desperdício de alimento que você tem ali, né? sim, sim. Numa cadeia extremamente forte, né? Chocolate, enfim, né? A indústria do cacau é violenta. E ele está agora criando um cosmético, que ele está pegando esse resíduo de cacau e fazendo uma produção ali, já tá com regulamentação na Anvisa, tudo, aproveitando esse resíduo. Então é isso aí, o desperdício é gigantesco. O desperdício é gigantesco e assim, o que a gente tem um potencial enorme é porque assim, pensa, quando a gente pensa é porque a gente como consumidor, geralmente a gente fala assim, a Electrolux vê um refrigerador, uma geladeira. Agora pensa que eu comentei com vocês o dado que a gente está em 70% dos lares brasileiros. Pensa se eu conseguir colocar uma tecnologia que consegue fazer os alimentos durarem 30% mais, conforme testes de laboratório externos, validados externamente, não é só uma coisa interna da Electrolux. O quanto que você vai conseguir falar assim, putz, esqueci uma caixinha de morango no meu refrigerador. Se você esquecia 5, 6 dias, você vai esquecer agora 14 e vai poder consumir ele ainda. Então, isso reduz o desperdício. Né? Isso reduz o desperdício. E se você somar, a gente não conseguiu ainda criar dados formais disso, mas assim, sem dúvida nenhuma, se você conseguir juntar o quanto você consegue reduzir, em média, desperdício nesses milhões de lares brasileiros, Nossa. a gente está falando de bilhões de toneladas de alimentos. Então, assim, a gente faz parte, e às vezes a gente não percebe, não se atenta a isso, mas o elo de produção, uso do alimento, a gente é uma parte fundamental nesse elo. Tem a produção, tem o transporte, tem a questão do varejo, a venda, etc. Compra, armazenamento, consumo e descarte se não for utilizado, não, que não for utilizado. A gente tem papel fundamental aí. Né? Então, olhando isso, nosso potencial de contribuição, quando estiver num produto e ele fica 10 anos em uso, trazendo esse benefício,
uma mudança muito pequena de uma tecnologia pode trazer essa contribuição gigantesca. E aí que a gente foi falando, assim, por exemplo, a gente tem nos nossos refrigeradores agora a tecnologia AutoSense, que é uma tecnologia de inteligência artificial que consegue monitorar o estilo de uso do refrigerador pelo consumidor. Quanto tempo ele deixa a porta aberta, como ele abre, qual a frequência de abertura da porta, etc. Isso ajuda não só na preservação do alimento, para preservar mais, mas também na redução de consumo de energia, porque ele consegue se programar melhor para fazer controle de temperatura e umidade. Então, são tecnologias que já usam, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial ali para poder trazer esses benefícios. Legal. Que são benefícios que em escala são gigantescos. Né? Não, que bacana. E eu acho que assim, o papel, aí ele está falando do produto e da tecnologia agregada nele, mas eu acho que vai muito na questão de educação, né? Você sem dúvida. Falar sobre isso, né? Divulgar isso, falar que, é impactante. Só nisso, talvez, você já reduza desperdício também, né? Você fala, pô, a empresa investiu em não desperdiçar alimentos, né? Compre uma geladeira da Electrolux que teu queijinho lá vai durar mais dias. E acho que essa ideia, realmente, a gente fez algumas campanhas amplas de comunicação nos últimos 2 anos que foram muito nessa linha. A gente tinha campanhas que a tecnologia, a gente chamava a tecnologia da geladeira de não joga nada fora, né? Uhum. Então a gente usava a hashtag nas comunicações depois de não joga nada fora, justamente estimulando esse consumo mais consciente dos alimentos. Perfeito. Na parte de lavadoras, também temos diversas tecnologias que desgastam menos a roupa. A gente tem uma meta na Electrolux que é fazer a roupa durar o dobro com metade do impacto ambiental, ou seja, reduzir o consumo de energia e de água e ao mesmo tempo fazer a tua roupa durar mais. Depois de 20 ciclos de lavagem, ela está o dobro do que poderia estar em questão de desbotamento, criação de bolinhas, etc., desgaste. Então, legal. A gente faz todo um teste com tecidos que são feitos para isso dentro da máquina lá, testa, faz 20, 40 ciclos de lavagem. É super interessante. E as tecnologias conseguem entregar isso. Então, a gente também lançou algumas campanhas que na parte de lavadoras, que era, por exemplo, roupa sem data de validade, né? Uhum. A gente fez algumas ativações, por exemplo, que na TV que era estimulando usar o mesmo look, né? Pô, você não precisa usar uma roupa diferente todos os dias, né? Você pode usar por mais tempo as roupas que você tem, criar um apego maior pelas roupas que você tem. Então, a gente também vem um pouco nessa conscientização do consumidor através das nossas comunicações e trazendo produtos que a nossa tendência, a nossa intenção é não dificultar a vida do consumidor. É que o produto seja uma ferramenta que consiga fazer isso de maneira automática, né? Reduzir o consumo de energia de maneira automática, reduzir o consumo de água de maneira automática, entregar esses benefícios de maneira automática sem trazer mais atrito, né, e desgaste nesse processo de uso do produto, né? Então, acho que esse é um ponto. Não, essa questão das lavadoras, né? Eu acho que todo mundo que tem criança pequena ou uma casa com bastante pessoas morando ali, a máquina não para, é o dia inteiro ali, né? E eu, assim, isso pra mim, fora, claro, tem o consumo de energia ali, né? Mas consumo de energia você paga a conta no final do mês, lá tem a tua placa fotovoltaica, meio que um pouco mais tranquilo, mas você vê aquela máquina ali jogando efluente, né? O dia inteiro ali, né? O dia inteiro, eu acho que o principal impacto ambiental de uma casa são as lavadoras, porque fora a cozinha ali que tem caixa de gordura, tudo, mas as lavadoras ali, aquele sabão ali indo pra rede ali toda hora, e você trazer uma tecnologia que economiza água, né? Acho que demanda produto detergentes aí, sabão, assim, com menos produtos disso aí. Você está contribuindo também com a preservação ambiental local ali, né? Não, sem dúvida. Até a gente fez um cálculo no passado, para você ter uma ideia, as máquinas de lavar que a gente vendeu no ano passado, o potencial delas, considerando aí uma premissa de 240 ciclos por ano numa família, que é uma média aí que a gente tem de 2 usos por semana, etc. A gente tinha um potencial de redução de consumo de água das máquinas que a gente vendeu ano passado versus as nossas próprias dos anos anterior, de 3 bilhões de litros de água. Imagina. Nossa. Que vão se repetir no próximo ano mais 3 bilhões de redução de consumo. Então, e assim por diante. Então, são tecnologias que realmente conseguem gerar um benefício bastante relevante. Então, isso é um estímulo que a gente sempre traz, né? E acho que um ponto legal que a gente traz nesse sentido a gente lançou esse ano a nossa ele não chega a ser uma linha, mas a gente lançou um programa chamado Eco Plus, que está no nosso site hoje. Quem entrar no nosso site hoje, entrar nos nossos produtos, vai ter uma folhinha do lado de alguns produtos. E vocês vão poder clicar ali, vão poder ver o que é o programa Eco Plus, que são os produtos nossos que têm menor consumo de energia.
Ou seja, até na nossa comunicação a gente está querendo trazer mais um atributo para o consumidor para ele escolher o produto melhor. Eu acho que isso faz parte da conscientização também, né? Sem dúvida, porque daí você deixando mais evidente isso, ele olha o preço, mas ele fala... Acho que o ar-condicionado fez um trabalho bem legal com o nome inverter, né? Sim. Que temos refrigeradores também hoje, que tem com motor inverter. Exato, que você vai gastar, é um pouquinho mais caro que o normal, mas todo mundo fala, puta, mas é um pouquinho mais caro, mas eu vou ganhar isso a longo prazo. Acho que nas lavadoras, o pessoal olha ainda muito só o consumo de energia, né? Agora você fala, puta, tá reduzindo água também, o refrigerador tá durando mais o meu alimento, essa comunicação tá mais clara, o pessoal começa a ter uma conscientização bem melhor. E essa foi uma inovação que a Electrolux trouxe, porque geralmente as empresas se posicionam muito com design, preço e atributo técnico. Se você quiser procurar num site de uma companhia hoje, qual que é o produto mais eficiente dela ali numa categoria de produtos, vai ter que entrar produto a produto e olhar. Exatamente. A gente deixou claro agora para o consumidor, falar assim, ó, a gente tem todo esse portfólio aqui e tá aqui quais são os produtos da minha linha que são os mais eficientes, para você poder escolher de maneira mais fácil, né, e tangível. Então acho que isso foi uma questão da gente conseguir trazer ainda mais transparência para o consumidor e facilitar a vida do consumidor na hora de escolher um produto. Então a gente fala que a gente está querendo facilitar essa jornada do consumidor, né? Essa jornada dele de escolha do produto, de compra, etc. Então pensa, você pode comprar um produto olhando qual que é mais eficiente, com uma comunicação fácil. Você vai ter uma logística hoje, que a gente tem vários pontos do Brasil, que a gente tem uma logística, que a gente chama logística verde, que a gente está já com logística de baixo impacto também. Você vai poder receber um produto da sua casa e entregar o seu produto antigo para reciclagem e ter um produto que, se você fez uma escolha ali, o produto mais eficiente, é um produto que vai te ajudar a reduzir o consumo de energia de água e ainda vai entregar mais preservação ou do elemento da roupa, etc. Então, é uma jornada que a gente ajuda a ter uma jornada de compra e uso mais sustentável, né? Eu acho que esse é o ponto relevante. Achei interessante isso, né? Eu acho que é algo que falta mesmo. E como que compara, por exemplo, né? Me surgiu aqui tem lá duas geladeiras, uma o dobro da capacidade da outra. E aí o nível de energia da menor vai ser menor, mas é comparado com o volume da geladeira, é comparado Hoje o consumidor ele pode fazer, assim, o que a gente colocou no nosso site foi assim, a gente pegou por categoria de produto, porque geralmente o consumidor ele vai escolher o produto muitas vezes conforme a sua demanda, né? A capacidade do produto, etc. Conforme a sua demanda, ele vai comprar produtos com capacidades similares. Então a gente, né, dentro dessas capacidades similares, a gente já foi escolhendo os produtos que serão os mais eficientes dentro de cada categoria de capacidade. Bacana. Mas realmente é o consumidor que ele pode fazer, se ele está apto a flexibilizar em volumes, ele pode fazer uma divisão aí do consumo do quilowatt-hora pela capacidade do produto, né? Então ele vai ter um indicador interessante para mensurar. E fora todas essas etapas que você comentou, que vocês estão entregando, né, para o consumidor, né, desde a produção até o descarte, eu vi que vocês têm uns programas de... educacional, assim, programa de chefe de cozinha, que vocês ajudam também a população, a sociedade, a como preparar o alimento com menor desperdício. Como que é isso aí? A gente tem hoje a Electrolux Food Foundation, que é uma fundação global da Electrolux. Ela é uma fundação relativamente nova, ela foi fundada, se não me engano, posso falar besteira aqui, mas acho que 2016 ou 2018, se não me engano, acho que foi 2018. Mas, cara, com impactos bastante relevantes já. E tem dois principais programas da fundação. Um deles que é o Gastronomia Sustentável, que é um programa que até busca fazer curso com parceria com chefes também, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para poder fazer a reintrodução no mercado, com o fim de gastronomia. Então, são cursos realmente que são feitos para essas pessoas. Esse é um dos programas. É um programa global e a gente tem uma atuação forte aqui no Brasil também. E tem um outro programa que a gente chama de Food Heroes, que é um treinamento para crianças sobre alimentação saudável e sustentável. E é super legal porque o ano passado foi o ano recorde desse programa. Globalmente foram mais de 80 mil crianças treinadas. A gente está falando aqui só na América Latina de mais ou menos eu não estou com o número na cabeça agora, mas eu acho que foram mais ou menos 7 mil crianças na América Latina. Então, feito com voluntários da Electrolux. Que legal. Então a gente tem voluntários da Electrolux que fazem o treinamento e facilitam através desse programa. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, Replate, replate.com, é o site da fundação, você vai conseguir ver lá. E lá tem todo o material, quem quiser ver o material, ver os vídeos e facilitar isso também, colocar em escolas dos filhos, etc. Pô, que bacana. Esse material está em português, está disponível lá para quem quiser fazer essa facilitação, né? Que
a gente está conseguindo ajudar, pelo menos que a nova geração já venha com uma outra cabeça em relação à questão de alimentação. Então, que legal. Temos essa situação toda aí também. Não, fantástico. Acho que até tem aquela... Eu até confesso não me lembro se o Electrolux teve esse slogan, né? Mas da Air Fryer, né? Da Air Fryer é algo muito... que vem à cabeça de atrelar a saúde, né? A saúde usar menos óleo, né? Usar menos óleo. Foi acho que um dos principais cases de criação de demanda que a gente viu recentemente, né? De sucesso, né? Que realmente hoje muita gente, você vai na casa, tem ali air fryer funcionando. O pessoal gosta de falar, né? Não, esse aqui não usa óleo. Mais que a frigideira, né? Tem outras iniciativas nessa pegada, assim, focada em saúde, no produto? Eu acho que assim, a gente tem algumas iniciativas que são... a gente tem essa parte que a gente faz pela Electrolux Food Foundation, né, que eu acho um dos principais. A gente tem hoje o que a gente chama de nudging, né, que é um estímulo ao consumidor ter um hábito mais sustentável. Então, quando a gente fala, por exemplo, das gavetas hortifruti e os lugares que a gente tem para vegetais, etc., querendo ou não, eles são maneiras de você estimular a pessoa a ter um hábito de vida ali que busque trazer mais a questão... A posição dessas gavetas mais próxima da visão do consumidor. Né? Não sei se você lembra antigamente, mas os refrigeradores você tinha lá, era a gaveta lá embaixo, lá, né? Você tinha todas as prateleiras, tinha lá embaixo a gaveta que tinha hortifruti. Então, quando a gente fala da geladeira inversa, que você tem esses vegetais, etc., e frutas mais próximos, tudo isso são estímulos, que são estímulos suaves, tem um porquê também. Mas conseguem contribuir também, o design também olha para essas questões também, para estimular a vida mais saudável. Né? Eu tenho reparado mais, me corrija se estiver errado, mas mais freezers da parte de baixo agora. Porque, em geral, freezer você usa menos, né? Ele está sempre na tua altura da visão, né? Então, acaba que escondia alguns alimentos na geladeira, né? Bastante comum, com uma tendência forte da multidor também aqui no Brasil, né? Então, muitas pessoas também estão olhando mais os refrigeradores que tem mais de uma porta, etc. Então, são tendências de mercado que vão acontecendo aí, né? Bacana. Fantástico. João, falando um pouquinho de tendências aí, no aspecto mais geral, o que você está olhando de novo para a questão de sustentabilidade, ou os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo, que está começando uma jornada, ou que já tem uma jornada certa madura, qual que são os novos olhares aí que a sustentabilidade está puxando e que podem contribuir para os negócios aí de qualquer tipo de empresa? Então, vamos lá. Eu acho que o que a gente tem que entender um pouquinho sustentabilidade, ou o que a gente pode falar do ESG e tudo mais, etc. Eu acho que o primeiro aspecto é que isso não tem que ser polarizado politicamente de maneira alguma. Eu acho que eu queria só colocar um disclaimer aqui, porque eu acho que a gente tem que olhar isso como uma coisa que está fora de uma discussão política. Por quê? Porque a gente está falando aqui uma questão que é lógica, né? Sim. É lógico a gente cuidar do nosso ambiente para a gente poder ter uma vida saudável no futuro. É lógico a gente parar de produzir, jogar fora tudo que a gente está produzindo e reintroduzir isso na cadeia. Acho que são questões que agora, cada vez mais, elas não vão ser uma questão mais de boa prática ou de propósito, mas vão ser uma questão de até obrigatoriedade. Hoje, de hora em tendência, a gente está vendo cada vez mais uma tendência global de trazer regulamentações em relação a esse aspecto, né? A gente vê o mercado de carbono sendo cada vez mais regulado, né? Claro que existem várias questões e nuances globais aí que a gente não sabe como que isso pode afetar toda essa discussão em relação à mudança climática, mas eu acho que acho que o impacto não é relevante. Então, assim, eu acho que vai continuar essa discussão. O mercado regulado de carbono no Brasil é uma tendência forte na minha concepção, que quem tem alguma indústria ou algo que está próximo disso, eu acho que tem que estar atento. O aspecto da economia circular, com o Plano Nacional, Estratégia Nacional de Economia Circular, sendo publicada pelo governo e vendo algumas outras regulamentações que devem vir atrás disso, eu acho que a economia circular é uma tendência forte. E aqui, quando eu falo tendência forte, não é só uma tendência de regulamentação, é uma tendência de oportunidade de negócios. Perfeitamente. Eu acho que quem se atentar a isso vai poder ter várias oportunidades de negócios interessantes. O que a gente trata como resíduo e lixo, muitas vezes, tem um aspecto de geração econômica muito relevante aí. Você comentou agora de uma startup que está conseguindo fazer uma coisa que era resíduo virar produto. Né? Eu acho que cada vez mais isso vai virar uma realidade. Então, assim, o que eu vejo mais como aspecto, assim, continuo dizendo, e isso eu bato na tecla, quem não olhar os aspectos de mudança climática, economia circular e assim por diante como oportunidade, vai ver como risco no futuro.
né? Isso vai vir como regulamentação ou vai vir como, se não seja regulamentação, como um aspecto mercadológico de demanda do consumidor ou como um aspecto de investidores aí solicitando isso. Então acho que eu acho que esse é um ponto para estar atento. Acho que em linha macro a gente olha esses dois temas de mudanças climáticas e economia circular como dois temas principais, quando a gente olha a questão até de avanços regulamentares. E a gente, tudo que a gente conversou aqui mostra, por exemplo, a Electrolux como uma referência de mercado nessa área de sustentabilidade e como utiliza essa sustentabilidade também a seu favor, no sentido de ter um produto diferenciado no mercado, um engajamento melhor do seu consumidor. Então, a sustentabilidade ela não pode ser tratada como eu tenho que fazer. Aquilo ali eu tenho que fazer porque eu tenho que dar aquele check nos itens aqui que estão me exigindo no mercado. E sim, trazer isso, internalizar isso com ações disseminadas em todo o negócio, né, para que você possa usufruir efetivamente dessa gestão. Né? E não deixar uma ilha isolada lá na tua empresa, onde só tem que fazer criar aqueles documentos para cumprir exigências de mercado. Exatamente. Não, eu acho que um ponto também interessante que eu acabei não comentando estão surgindo muitas regulamentações de green claims, etc., na Europa, etc., de como dar transparência em relação a isso. A Europa trouxe agora o CSRD, que é o Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility Reports, que traz um monte de novas regras agora de como que as empresas vão ter que se reportar externamente e demonstrar as evidências de como que elas estão trabalhando os itens importantes aí de sustentabilidade. Né? Então, cada vez mais a gente vai ter também essas regras de como dar transparência e como reportar os seus dados. Então, eu acho que esse é um ponto importante também e que, na minha concepção, cada vez mais vai ser exigido pelos consumidores. Eu acho que esse é um ponto legal de comentar. A gente faz muita pesquisa no Electrolux para entender qual é a visão do consumidor em relação ao tema. Né? Já é um consenso que o consumidor latino-americano está atento às questões de sustentabilidade e se preocupa com isso. É um consenso. Mas ele ainda não vê um valor comercial na hora de fazer a compra do seu produto. O que a gente vê como tendência, e olhando para a pergunta de tendências, o que está acontecendo no mundo e todos esses desastres climáticos cada vez mais comuns, etc., é que as pessoas estão começando a ficar mais atentas também em relação a isso. Então, a tendência do que tudo está se construindo em questão de regulamentação e realidade, quando a gente fala de inundações, queimadas, e vamos falar a verdade, queimadas não são de origem natural, muitas vezes são de origem, mas é cultural do Brasil, né? Ter as queimadas, mas que ficam mais severas pela questão de uma estiagem maior, muitas vezes. Sim. Isso chama mais atenção, né? A gente viu agora, nos últimos anos, as secas recordes que aconteceram nos rios amazônicos, sim, que tiveram uma trava muito forte na questão de fluir dos produtos lá nos rios que são usados como meio de transporte. Isso empatou os negócios. Não, totalmente. Né? Então, acho que tudo isso vai trazendo mais atenção e vai trazendo uma desvalorização imobiliária no Rio Grande do Sul. Exatamente, tudo isso. Eu acho que tudo isso vai começar a trazer um olhar mais crítico, não só da questão de mitigação, né, dos impactos que a gente tem no meio ambiente, né, redução deles, mas adaptação também, né, como a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Então, acho que tudo isso vai trazer, acho que, olhares cada vez mais fortes para esse tipo de tema. Né? Então, independente do que está acontecendo no mundo, eu acho que a tendência é a gente ter um olhar cada vez mais rigoroso para tudo. Não se fala nem mais em mudança climática, fala em emergência climática, né, hoje em dia. Então, hoje a gente que trabalha com consultoria, o principal conceito é resiliência, seja aí para pequenos projetos, seja para bairros, você tratar um empreendimento com o mais resiliente possível, ou seja, capaz de suportar mudanças severas, né, impactos, riscos severos, enfim. Bacana. Não, beleza. Não falando agora, eu vou fazer um adendo aqui, eu lembrei aqui, é o Corporate Sustainability Reporting Directive, que é o CSRD. Eu falei errado no começo ali. Não, tranquilo. Memória, mas para quem quiser procurar depois e entender um pouquinho mais o que está acontecendo na Europa, lá tá bem forte, as empresas estão se adaptando bastante a isso também. Bacana. João, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer o papo, acho que foi muito bacana, acho que é uma inspiração aí, um benchmark, uma referência aí para empresários que acho que vão nos ouvir aí. Uma jornada sustentável bem bacana, bem consolidada já. Então eu quero te agradecer e desejo muito sucesso aí na tua carreira e para a Electrolux. Não, imagina, pessoal. Obrigado pelo convite, foi um prazer compartilhar um pouquinho. Acho que foi uma conversa bastante fluida, acho que a gente vai trazendo as camadas de contribuição no meio da conversa.
Espero que tenha sido proveitoso para quem ouviu a gente aqui e fico à disposição. Sempre quem quiser me adicionar no LinkedIn, etc., a gente sempre tem, é o que eu falo, né, que eu sempre deixo também de mensagem final. Cada vez mais, quanto mais a gente conseguir ter cooperação nesse aspecto, eu acho que mais a gente consegue avançar, né. Quando a gente fala de economia circular, etc., cooperação intrasetorial, intersetorial, eu acho que tudo isso a gente não tem que olhar como competitividade, tem que olhar como uma agenda que a gente pode cada vez mais trabalhar em conjunto, né? Quando a gente olha os ODS lá, o ODS 17 fala de cooperação e parcerias de maneira bastante relevante. Então, sustentabilidade não tem concorrência. Acho que é o benéfico para todos. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela abertura e de poder conversar um pouquinho com vocês aqui, estou à disposição. Legal. Então, obrigado, João, reforço o agradecimento. Acho que é uma conversa que até provavelmente se estenderia e deve dar origem a outros episódios aí no futuro. Então, esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.